queria que você abrisse em Atos, capítulo 1. Eu disse que a gente está numa caminhada. E essa caminhada é uma caminhada da pastora Naira, que vive falando em festa. Sabe por que eu vivo falando em festa? Porque Deus se manifestou nas festas. Ele manifestou em todo o tempo, Ele mostrou, desde o Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento, quem era Jesus e o que aconteceria quando Jesus viesse através das festas. E é por isso que é tão importante a gente celebrar, porque festa é tempo de cumprimento profético. Nós estamos rumo a Pentecostes. Eu disse que esta seria uma caminhada de 50 dias, em que nós ouviríamos o que Jesus ensinou, e assim vai ser. Mas essa não é uma caminhada solitária. Você vai caminhar junto. Em Atos capítulo 1, Jesus ele começou a falar com os seus discípulos. Na quarta-feira passada, nós ficamos no que Jesus falou logo que ele ressuscitou, o que ele falou com Maria, depois o que ele falou com os seus discípulos. Mas nesse momento, ele vai até o Monte das Oliveiras, que é um dos lugares mais fantásticos para estar, quando você está em Jerusalém. É o lugar que eu mais gosto de ensinar. E lá no Monte das Oliveiras, ele falou, está escrito em Atos capítulo 1, versículo 3, a estes, também depois de ter padecido, ele está falando sobre os discípulos, aos discípulos, depois de Jesus ter padecido, ele se apresentou vivo. E ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Está falando que durante 40 dias ele se manifestou. Você tem noção do que é Jesus se manifestar? Se manifestar é se apresentar. Se manifestar é se mostrar. Ele se mostrou, ele se fez presente, ele mostrou a sua glória, ele mostrou o seu poder. E você sabe que se você quiser, nesses dias que nos separam de Pentecostes, ele vai se manifestar a você. E nesses dias que te separam até Pentecostes, ele quer não só se manifestar, ele quer se manifestar. Como que ele se manifesta? Quando você está orando, ou quando você está adorando, como nós estivemos aqui, ele começa a se manifestar. Quando você estiver orando na sua casa, se você quiser, ele vai se manifestar para você. Quando você estiver lendo a Bíblia, ele vai se manifestar. Eu estava falando para o Jonas, eu falei, eu nunca recebi de uma forma tão rápida. O meu ministério, ele nasceu, alguns sabem, ele nasceu de uma forma diferente. E Deus deu por 3 pessoas a mesma visão. As 3 me entregaram. Uma em Brasília, outra no Nordeste e outra em São Paulo. As 3 tiveram a mesma visão. E em questão de 6 meses, recebi as 3 de uma vez. Disse assim, não se preocupe quando você tiver que falar, porque eu sempre dava a mesma desculpa. Eu não consigo falar em público. E aí Deus falava, não se preocupe quando você tiver que falar, porque eu vou me manifestar quando você estiver comigo. E quando você estiver comigo, e as pessoas, as 3 tiveram a mesma visão. Eu sentada embaixo de uma árvore, e elas diziam, pastora, o teu trabalho era pegar folhas que já estavam escritas. Essas folhas caíam em cima e você só pegava essas folhas. E eu entendi a responsabilidade de que eu nunca poderia por mim mesma falar nada. Eu teria que receber do céu, senão seriam palavras vazias. E que ele me daria, ele me entregaria. E semana passada, num dia, quando eu estava em casa, ele falou, senta, que eu quero falar com você. E aí eu sentei. Quando eu sento, sou eu, ele e o computador. Agora começa. Agora abre aqui. E aí ele começou, eu falei para o Jonas, assim, eu nunca recebi de uma forma tão rápida. E Deus falava, não é uma palavra, são 2. Não são 2, são 3. Coloca agora em ordem. E aí eu fui colocando, e assim, era uma enxurrada. E ele falando, eu estou com pressa. E uma das palavras que ele entregou é a que eu vou entregar para você agora. E eu quero que você se conecte com Deus.
porque Ele quer se manifestar a você. Ele quer falar com você nessa noite. Ele se manifestou e Ele falou de coisas do reino. E nós estamos indo rumo a Pentecostes. E quando Moisés chegou, quando você vai ler Deuteronômio 19, Moisés ele teve uma caminhada do Egito até o Monte Horebe, até o Monte Sinai. E nessa caminhada, Moisés ele teve que vencer algumas coisas. A primeira coisa que ele teve que vencer foi o diabo. Ele teve que vencer Faraó, que não desistia, quando aparentemente tudo estava bem, que ele já tinha saído, e ele vai ali, quando eles estão à beira do Mar Vermelho, e vai, insiste em perseguir. Então ele tinha que vencer o que nós temos que vencer, resistência das trevas. Nós temos um inimigo que mata, que rouba, que destrói, um inimigo que quer te deter, que quer te paralisar, que quer destruir os nossos sonhos, que quer nos roubar. Nós temos esse inimigo, e Moisés também tinha. Mas sabe que esse inimigo foi mais fácil de ser vencido do que o segundo problema que Moisés teve que enfrentar. O segundo problema que Moisés teve que enfrentar foi a influência das trevas na sua própria mente e nas suas emoções. E quando ele chegou em Êxodo capítulo 19, ele chegou nessa altura, ele chegou ali com o povo, ele levou o povo até o Monte Horebe, até o Monte Sinai. E ali foi o primeiro Pentecostes, foi ali. E Deus já tinha dito, eu vou me manifestar, vocês vão me celebrar uma festa lá no meio do deserto. E por falar em deserto, eu acho que não tem um lugar, é um lugar menos provável para você celebrar uma festa no deserto, você não acha? Não é um lugar legal para você celebrar nada. Mas Deus marcou uma festa no meio do deserto. E eu quero dizer que Deus tem marcado com você uma festa no meio do teu deserto. O Brasil está no meio do deserto. Nós estamos no meio do deserto, mas nós vamos celebrar no meio desse deserto, porque Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar como Jeová Jirê. Ele vai prover todas as nossas necessidades. Ele vai se manifestar como Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós nunca precisamos tanto de cura. Precisamos de cura por conta de todas as enfermidades que estão aí. É a gripe, é o mosquito, é tudo. Nós precisamos de um Deus que cura. Nós precisamos de um Deus que cura as emoções, porque a pressão vem muito forte sobre nós. E mesmo nós que estamos dentro da igreja, a pressão nos abala. E nós precisamos de cura. Você precisa de cura? Eu preciso. Todos os dias eu preciso de Jeová Rafa. E por isso eu queria que você lesse no Salmo 78 comigo. Salmo 78, o lugar menos provável. Nós deixamos Moisés um pouquinho lá na montanha, a gente já vai se juntar a Moisés ali na montanha. Mas eu queria que você lesse comigo o Salmo 78. Algumas coisas que aconteceram no meio do deserto. E o Senhor falou no versículo 19. No meio do deserto, eles fizeram uma pergunta para Deus. Falaram contra Deus dizendo, abriram Salmo 78, versículo 19. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Eles falaram, será que Deus pode se manifestar? Jesus se manifestou 40 dias para aqueles homens. Jesus também vai se manifestar 40 dias para Moisés no meio do deserto, será? Claro que sim. Ele subiu, ele chegou no Monte Horebe e Deus falou, nesse nível não, sobe para perto de mim, Moisés. E Moisés subiu para perto de Deus. E não só Moisés, como todo o povo, eles puderam usufruir, eles puderam desfrutar da provisão de Jeová Jirê. Sabe, Moisés ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, mas ele não desfaleceu o corpo dele. Ninguém falou, Moisés, como você está magro. Algo sobrenatural aconteceu. Ninguém falou, Moisés está desfigurado quando ele desceu. Algo Deus fez. Foi o jejum mais sobrenatural que existiu, porque Moisés não desceu desfigurado, ele desceu totalmente fortalecido. Ele tinha força para quebrar uma tábua. Ele não estava desmaiando. Ele teve força para quebrar uma tábua que era de pedra. As 2 tábuas que ele desceu, ele teve força para quebrar. Olha só a força que estava Moisés. Eu quero te dizer que nessa manifestação,
nessa caminhada que nós estamos, Deus está te dando força, unção, graça, sabedoria. Ele vai se manifestar para prover tudo aquilo que te falta, tudo. O povo perguntou: será que Deus pode prover mesa no deserto? E Deus respondeu: claro que sim. Ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode Ele nos dar pão também? E a resposta vem no versículo 23. Ele ordenou as alturas e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar. Será que você entendeu o que você leu? Se você precisa de Deus nessa noite, levanta a tua mão. Eu quero dizer que o pão que você precisa, o pão é para os filhos. Pão é o milagre de cada dia que nós precisamos. Se o teu milagre é financeiro, é nessa área que Deus vai agir. Se o teu milagre é uma cura física, é nessa área que Deus vai agir. Mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que a porta dos céus, como o Senhor deu ordem às alturas, abriu a porta dos céus, e o recurso que faltava na terra veio do céu sobre cada um. Em nome de Jesus eu declaro que os recursos dos céus venham sobre a tua vida. Será que você recebe? Ou você não recebe? Fala: eu recebo, Senhor. Eu declaro as portas dos céus abertas sobre a tua vida, e recursos dos céus se manifestem sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? E Moisés subiu 40 dias, 40 noites. Sabe quem falou com ele? Quem desceu para falar com ele? Jesus. Ele esteve diante da glória durante 40 dias. Jesus falou de coisas espirituais profundas com Moisés. Jesus falou com ele como ele deveria construir um tabernáculo do nada. No meio do nada, ele ia ter que levantar um tabernáculo. E Jesus deu todos os detalhes. Moisés prestou atenção. Moisés desceu com uma planta, não só com as tábuas, mas ele desceu com a planta na mente dele. Ele sabia exatamente como seria o tabernáculo, com cada peça que estaria dentro do tabernáculo, cada cobertura que estaria no tabernáculo. Jesus também disse: olha, algo vai acontecer nesse tabernáculo, a minha glória vai estar, e conforme vocês andarem no meio do deserto, o inimigo vai ter muito medo, porque eu vou estar, a minha glória vai estar manifestada o tempo todo. Eles vão ver coluna de nuvem, eles vão ver coluna de fogo, o inimigo vai ver. Não só isso ele vai ver, porque no topo do tabernáculo, a última cortina era vermelha. Então eles viam algo que impactava. Imagina aquela visão monótona do deserto. O deserto em Israel é um deserto rochoso, então é uma visão monótona, sempre a mesma cor, não tem verde, não tem nada que quebre aquela monotonia. De repente aparecia um povo, e no meio desse povo, um tabernáculo, quando eles se acampavam, ali os inimigos viam uma coluna de nuvem de fogo, e ainda via um teto vermelho. E de repente eles entenderam que naquele povo eles não podiam tocar. Serpentes e escorpiões não chegavam perto. Inimigos, povos ao redor, não conseguiam prevalecer contra esse povo por uma única razão: o Senhor se manifestava todos os dias no meio daquele povo. Durante 40 dias, Jesus se manifestou para aqueles discípulos. O inimigo, quando olhava para os discípulos, eles não olhavam para os discípulos, eles olhavam para Jesus que estava no meio deles. Eu não posso tocar em Pedro, eu queria tanto destruir Pedro. Eu não posso tocar em Mateus, eu queria tanto destruir Mateus. Eu queria tanto destruir Tiago, mas não dá, ele está no meio deles, ele está manifestado no meio deles. Eu não tenho como, a glória, eu não consigo me aproximar perto da glória. 40 dias foi moleza para aqueles discípulos. Jesus em pessoa, andando com eles o tempo todo, moleza. Mas chegou o dia em que ele disse: eu vou ascender aos céus, mas eu vou dizer para vocês podem perder tudo, a minha presença, vocês podem perder muito rapidamente. Por isso, perseverem em oração, fiquem unidos e perseverem em oração. Você sabe que isso aconteceu com Moisés? Jesus falou de coisas profundas com aquele homem,
aquele homem recebeu. Ele recebeu os 10 mandamentos. Ele sabia, na mão dele tinha os 10 mandamentos. Na mente dele tinha todo o projeto do tabernáculo e tudo aquilo que o povo tinha que fazer, o que podia fazer, o que não podia fazer, tudo estava na mente de Moisés. Mas Moisés esqueceu de uma coisa: a glória não é para ela ficar ao teu redor, a glória é para ficar dentro de você. Se a glória não estiver dentro de você, você vai perder a presença de Deus em 2 segundos. Você sente a presença de Deus aqui, quando você desce a rampa, você já pode perder a presença de Deus com o primeiro telefonema que você recebe, ou com o primeiro pensamento que vem à sua mente. Como eu sei disso? Por experiência? Claro. Mas como eu sei disso? Através da palavra. Moisés, depois de 40 dias e 40 noites, desce. Na hora em que ele se depara com o dia a dia, na hora em que ele se depara com uma atitude errada do povo, ele fez o que Deus não mandou ele fazer. Em 2 tempos, os pensamentos de Moisés se encheram de ira, o coração de Moisés se encheu de raiva contra o povo, e Deus não falou para ele: quebra a tábua, Moisés. Moisés quebrou a tábua, ele saiu da bênção, perdeu a bênção. Ele quebrou a tábua e não pensou 2 vezes. Olha aqui, eu fiquei lá 40 dias, 40 noites. Olha aqui o que eu vou fazer. Nem vou dividir com você, está quebrado. E quebrou a tábua. Perdeu. Sabe, quando a gente chega no nível terra, é muito difícil nós conseguirmos ficar pessoas tão ungidas e tão cheias da presença de Deus. Basta a tua mulher falar uma coisa que você não gosta, e você em 2 tempos perdeu tudo aquilo. Cadê aquele louvor, aquela adoração, aquele arrepio? Cadê? Você estava falando em línguas há 2 minutos atrás, entrou no carro, começou a já se descontrolar, já começou a falar, até palavrão consegue sair da tua boca. Como acontece isso? Sabe por quê? Porque até aqui você não deixou que a glória de verdade entrasse dentro do teu coração. Você teve experiências com a glória ao teu redor. Sabe o que está escrito? Que quando Moisés subiu, a nuvem o encobriu, a glória estava ao redor de Moisés. E Deus falou: era isso mesmo que eu queria que você visse. E quando você chega no nível terra, você perde a minha presença com uma menor besteira, e o diabo fica feliz, e ele avança contra você, ele rouba a tua fé, ele rouba a tua alegria em 2 tempos, ele rouba a tua espiritualidade. Sabe o que eu chego à conclusão? Que nós somos um bando de cristãos que tem momentos de espiritualidade, e você tem horas e horas de carnalidade. Por isso que Jesus falou para os discípulos: olha, o espírito de vocês até que está pronto, mas a carne é fraca, vocês vão perder a minha presença em 2 tempos. Não deu nem tempo de Jesus acabar de falar, eles já tinham perdido a graça, já tinham perdido a glória, saíram do Getsemane batido, fugido. Cadê o amor? Você fala: Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu Te amo, mas quando você sai daqui, você já mostra que você não ama a Deus, quando você entristece o Espírito Santo, quando a carnalidade ela volta, quando aquele teu ponto fraco, ele começa a reinar de novo em você. É tão fácil o ponto fraco da gente reinar. Sabe uma coisa? O meu ponto fraco é a falta de paciência. Você olha para mim mais quieto e você pode pensar que eu não tenho, mas essa é uma luta que eu tenho. Eu tenho falta de paciência com lentidão, eu tenho falta de paciência com as coisas que não acontecem. E às vezes, sabe, Deus fala: o que adianta você ficar desse jeito? Eu fico nervosa até quando eu percebo que o povo não chegou lá onde Deus queria. Eu fico para morrer. Eu falo: Deus, quando é que eu vou conseguir, Senhor? E Ele fala: não é você que vai conseguir, sou eu. Por que você está perdendo aí a tua graça? Por que você está perdendo aí o teu momento comigo? Sou eu que vou me manifestar, sou eu que vou convencer, sou eu que vou levar, sou eu que faço todas as coisas. Aí ele olhou para Moisés, sabe o que ele pensou? Eu sei o que Deus pensou. Ele pensou o seguinte: Moisés,
você venceu poderes, principados e potestades do Egito. Fantástico, não é? Você não acha Moisés fantástico? As 10 pragas, vinham aqueles demônios. Não era demônio qualquer, não. Era demônio da pesada mesmo. Todos os poderes, todos os principados, todas as potestades. E Satanás em pessoa queria destruir Moisés. Mas Moisés... a unção de guerra de Moisés e Arão, a unidade daqueles dois revestidos, e eles venceram, e ali o Senhor manifestou a sua glória, e uma nação toda saiu, porque Moisés prevaleceu, poderes, principados e potestades, homem bom de guerra. Ele teve experiências fantásticas. Em Êxodo 17, ele teve outra experiência de guerra. Ele vai enquanto Josué está guerreando, ali embaixo no monte, ele sobe, ele, Arão e Ur, e tem uma experiência de oração fantástica. Eles vencem Amaleque. O diabo fugiu de Moisés. Mas tinha uma coisa que Moisés não conseguia vencer. Moisés não conseguia vencer a si mesmo. Moisés não conseguia vencer as suas feridas, as suas dores e a sua carnalidade. Eu não estou falando de grandes pecados. O que Moisés não conseguia vencer era a sua ira. O mesmo Moisés que matou precipitadamente um egípcio, foi o Moisés que quebrou uma tábua precipitadamente. A ira não tinha deixado Moisés. Deus tinha avisado: olha, Moisés, você tem 2 problemas na vida. Aliás, todos nós temos esses 2 problemas. Um é fácil de vencer, joga a tua vara. Aí Moisés jogou a vara e a vara virou uma cobra. Pega a cobra aí essa cobra aí pela cauda e pega aí. Aí Moisés pegou e virou uma vara novamente. E você sabe disso. E você sabe que a cobra que se manifestou, porque a vara de Moisés, ela se manifestou como cobra, ela comeu, ela prevaleceu contra as dos outros magos. Então, você viu que Moisés tinha um problema, as trevas. Nós temos um problema, nós somos do reino da luz, amém? Fala, eu sou do reino da luz e eu tenho um inimigo que é do reino das trevas. Então pronto, Moisés tinha o mesmo problema que a gente. Esse até era fácil. Agora, o segundo problema, Deus mostrou: põe a mão no teu coração. Aí ele pôs. Aí tirou. Você pôs também? Pode pôr também. Pode pôr. Eu estou falando de Moisés. Deus falou para Moisés: pode pôr também. Vai sair igual. Agora olha para a tua mão. Ela está normal. Mas a de Moisés não saiu normal, não. A de Moisés saiu cheia de lepra. Deus falou: olha, o outro problema é a tua fragilidade, isso aqui, ó, esse coração. E o diabo pode te destruir, ele pode te derrotar. O homem que venceu poderes, principados e potestades do Egito foi derrotado pela ira ao pé do Monte Sinai. Eu vou repetir: o mesmo homem que venceu poderes, principados e potestades no Egito, ele foi derrotado por si mesmo. Ele foi derrotado pela ira que enchia o coração dele. Sabe por quê? Porque Moisés, ele teve uma história como você e eu. Ele teve uma história de abandono, não abandono da mãe, mas quando ele ficou no palácio, não foi abandono, mas ele teve que ficar como filho adotivo e ainda sendo hebreu, e ali ele era assumidamente hebreu, todo mundo no palácio sabia. Ele viveu rejeição, ele viveu solidão, ele deve ter vivido bullying, muita coisa ele viveu, uma história conturbada ali no palácio de Faraó. Ele foi treinado, e nós, através da influência que a vida exerce sobre nós, nós somos treinados. Sabe, eu fui treinada para não amar. Eu fui treinada porque dentro da minha família não era exercitado o amor. Então eu fui treinada para ser gelada. Eu fui treinada para ser insensível. Eu fui treinada para pensar o que minha mãe disse uma vez para mim. Isso ficou no meu coração até que Deus tirou isso do meu coração. A minha mãe falou assim para mim, uma vez que ela estava conversando sobre casamento, e eu devia ter meus 17 anos, e eu falei: mãe, eu não consigo me apaixonar por ninguém, eu não consigo. Ela falou: minha filha, isso é coisa de novela, amor não existe. Amor, ele acontece, a gente se acostuma com a pessoa que a gente casa, e aí, isso a gente chama de amor. Coitada, foi isso que ela aprendeu. E ela passou isso para mim.
E você sabe que eu comecei a acreditar? Eu falei, realmente, eu não consigo me apaixonar por ninguém. Eu acho que as coisas começam assim. A gente se acostuma com quem está do lado. E a gente começa a gostar daquela pessoa que está do lado. E a gente chama esse gostar de amor. Essa coisa de romantismo, tudo deve ser coisa de novela. Eu fui treinada para ser assim. Mas quando Deus chegou na minha vida, Ele começou a desconstruir o meu mundo para construir o mundo dele dentro de mim. O mundo de Moisés precisou ser desconstruído. Ele foi treinado para ser o líder do exército de Faraó. Ele foi treinado para matar. Ele foi treinado para ser um homem cheio de ira. Ele foi treinado para ser um homem sem compaixão. Ele foi treinado para ser um homem orgulhoso. Deus teve que desconstruir tudo isso dentro de Moisés. E disse, mas você nasceu para amar. Você nasceu para ser o homem mais manso da terra. Você nasceu para manifestar a minha glória por onde quer que você ande. Olha, Moisés, você vai ter paciência. Moisés, você vai ter compaixão. Moisés, você não vai acreditar no que você vai viver. Mas eu vou te desconstruir para te construir. E aí ele falou, vou te dar mais uma chance. Vamos lá de novo. Mais 40 dias. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 32. Êxodo 32. Em Êxodo 32. No versículo 19. Logo que se aproximou. Foi o que disse para você. Eu queria que você lesse para a gente ir para Êxodo 34. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, o que está escrito aí? Acendeu-se-lhe a ira. Arrojou das mãos as tábuas. Ele consultou a Deus em algum momento? Não. Quebrou ao pé do monte. Grifa ao pé do monte. Grifa aí na tua Bíblia, ao pé do monte. Eu só queria que você lesse isso. Ao pé do monte é o lugar onde você perde todas as coisas. Ao pé do monte é onde você quebra projetos de Deus para a sua vida. Ao pé do monte é o lugar onde a tua carnalidade reina, onde o seu coração se enche de raiva, o seu coração se enche de tristeza, o seu coração se enche de depressão, o seu coração se enche de mágoa, o seu coração se enche de vingança. Ao pé do monte, Deus não te chamou para ficar ao pé do monte, Deus te chamou para subir o monte, para ficar na presença dEle. É possível viver no cume do monte, mesmo vivendo nessa terra. É possível viver equilibrado. É possível viver o caráter de Cristo aqui na terra. É possível viver o fruto do Espírito, senão Ele não deixava esse desafio para a gente. Ele disse, você pode fazer coisas maiores, iguais ou maiores das que eu fiz. E aí a gente só pensa em sinais, prodígios e maravilhas. Por que você só pensa em milagre? Por que você pensa só em sinais, prodígios e maravilhas quando Ele deixou esse desafio? Eu quero te dizer que quando Ele disse, você pode fazer coisas iguais ou maiores do que eu fiz, Ele está dizendo, você pode amar como eu amei, ou pode amar ainda mais. Você pode perdoar como eu perdoei, ou pode perdoar ainda mais. Você pode ter compaixão como eu tive, ou pode ter mais compaixão ainda. Você pode tratar as crianças como eu tratei, ou pode tratar mais ainda. Você pode tratar melhor ainda. Ele deixou um desafio para a gente. O desafio é, com o Espírito Santo, você pode fazer coisas iguais ou maiores às que eu fiz. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz coisas tão pequenas que dá vontade, sabe? Dá tristeza, dá vergonha de pensar em como nós agimos, ou melhor, como nós reagimos diante das coisas. Moisés reagiu ao pé do monte, quebrando um projeto de Deus. E Deus falou, porque eu te amo, você vai subir de novo. E eu queria que você lesse em Êxodo 34 comigo. Em Êxodo 32, que você leu.
Moisés foi vencido, controlado e vencido por suas emoções. Eu te faço uma pergunta. Quando Moisés desceu pela primeira vez do Monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava? Ei, alunos de escola bíblica. Quando Moisés desceu pela primeira vez do Monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava? Não. Moisés, ele saiu do meio da glória, mas como a glória estava ao redor dele, a glória ficou lá no alto e Moisés desceu sem a glória. Eu posso te dizer que a glória está no nosso meio. Você pode dizer amém? A glória de Deus está aqui, mas você pode sair daqui sem a glória, porque você deixa a glória só ficar ao teu redor. E Deus está dizendo: eu quero entrar com a minha glória agora dentro de você. Você vai ser transformado, você vai ser construído. O diabo não vai ter brecha na tua vida para te destruir, você quebrar os meus projetos, porque você culpa o diabo de tudo. Eu te pergunto, quem é que foi que quebrou a tábua? Foi o diabo. Para de culpar o diabo de tudo. Somos nós que a maior parte das vezes quebramos os projetos, interrompemos os projetos de Deus na nossa vida. Não é o diabo, ele só faz aquilo que você permitir, porque ele está debaixo dos teus pés. Quando ele avança com a permissão de Deus, é porque Deus está querendo nos alertar de alguma coisa. Mas quando você olha esse avanço e você diz: para, em nome de Jesus, ele tem que parar. Mas a ira do teu coração, você precisa ser transformado. A mágoa, a vingança, todas essas coisas você precisa ser transformado. E quando Moisés subiu de novo, mais 40 dias, mais 40 noites, Jesus disse para os seus discípulos que ele ficou, está escrito em Atos, que ele ficou 40 dias se manifestando, falando coisas do reino. Eu fiquei imaginando: Jesus, o que é que o Senhor falou? E ele falou: eu falei coisas novas e falei coisas para explicar para eles. Eu expliquei para eles que agora era um momento decisivo na vida deles. Moisés, ele podia ter decidido, dizer: agora não vou subir não vou subir de novo, e ele podia ficar naquele nível. Mas eu digo para vocês que o Senhor Jesus, ele pegou discípulos no nível em que estava e os levou a serem apóstolos, mas eles tiveram que subir de novo no monte com Jesus. E você vai subir assim como os discípulos subiram, assim como Moisés subiu, e o que é que Jesus já tinha falado com ele sobre o tabernáculo, já tinha falado com ele sobre os 10 mandamentos, já tinha falado com ele sobre tudo que o povo tinha que fazer e o que não tinha que fazer. E agora, conversa para mais 40 dias e mais 40 noites. Eu garanto para você que ele ficou curando o coração de Moisés, ele ficou fortalecendo Moisés, de forma que Moisés saiu daquele lugar tão fortalecido, que nada mais o descontrolaria, nada mais roubaria a bênção de Moisés. Quantas vezes a gente fala por dia: eu perdi a graça, eu saí da graça, eu saí da bênção. E eu quero dizer para você que esse vocabulário tem que sair dos nossos lábios. Nós não vamos mais sair da graça, nós não vamos mais sair da bênção, nós vamos nos tornar pessoas amadurecidas, equilibradas, cheias do fruto do Espírito, cheias do Espírito Santo. A glória vai entrar em você de uma forma, ela ficou entrando no coração de Moisés, de uma forma: Moisés, aonde tinha ira, está entrando, está sentindo Moisés, você está se tornando um homem manso. Moisés, você está sentindo, o meu amor está entrando em você, a minha paciência está entrando em você, o meu poder curador está entrando em você. Está sentindo, Moisés? Estou sentindo, Senhor, Moisés, eu estou tirando a lepra do teu interior. Moisés, você não tem noção o que vai acontecer com você e com esse povo. Deixa eu agir. 40 dias e 40 noites, o Senhor se manifestando. Está escrito, o Senhor começou a se manifestar nesse mesmo lugar. Moisés teve 3 manifestações da graça no mesmo lugar. Na primeira vez, aquele lugar é a mesma montanha. Essa montanha foi a montanha em que o Senhor apareceu para ele numa sarça ardente. Na primeira experiência, a sarça lá
Moisés aqui, ele achou lindo a glória no meio da sarça. Ele viu ali que tinha alguém no meio da sarça, mas tudo era meio nebuloso. Sabe quando você começa a ter contato com o reino espiritual, você começa a ter contato com Deus, é a tua primeira experiência, a glória lá, eu aqui. Eu sei que tem batismo no Espírito Santo, eu sei que Deus pode entrar dentro da minha casa, a glória ali, eu tomo conhecimento da glória de Deus. Na segunda vez, você viu comigo, ele mergulhou dentro da glória, mas a glória só ficou ao redor. E aí você começa a ver coisas ao teu redor começando a mudar. Algumas coisas mudam, o teu casamento começa a mudar um pouco, até a tua vida profissional começa a mudar um pouco, não muito, um pouco. Mas as pessoas ainda veem que você é uma pessoa incoerente. De repente você, todo espiritual, chama: você quer ir para a igreja comigo no domingo? E aí você começa, todo espiritual, você dá um testemunho. Mas de repente aquela mesma pessoa que você convidou, que é ir na igreja comigo domingo, te vê gritando com o teu marido no telefone, te vê falando de uma forma, sabe, liberando um palavrão, ou liberando alguma palavra para um companheiro de trabalho, ou para algum vizinho. A mesma pessoa que você convidou, te vê se comportando de uma forma incoerente. Peraí, você não vai para a igreja? Você não está falando que quer a igreja? Você quer que eu vá para a igreja, mas você ainda não está transformado, você ainda não está cheio do Espírito. Terceiro contato de Moisés no mesmo lugar. Como é que chamava esse monte que Moisés subiu? Por 3 vezes. Primeira vez para ver a sarça, segunda vez ele deixou a glória ao redor dele, e a terceira vez ele entra para ser curado e transformado. Como é que chama mesmo esse monte? Monte? Mas ele tem outro nome. Monte Horebe. Fala comigo, Monte Horebe. Fala de novo, Monte Horebe. Sabe o que significa Horebe? Horebe significa lugar seco. Olha, ele ia continuar subindo até ele ver que no lugar mais seco da vida dele, rios de águas vivas iam começar a brotar. Ali no Monte Horebe, lugar de sequidão, Moisés começou ali na terceira vez que ele sobe, ele começa a sentir algo diferente está acontecendo. Eu estou amando o povo, eu estou amando o Senhor. Olha, Senhor, eu estou me sentindo leve, eu estou transformado, eu estou tocado, eu estou transformado pela glória. Algo novo aconteceu na minha vida. De repente Moisés sai no 40º dia do meio da glória e algo diferente acontece. Agora sim, você lê comigo em Êxodo 34. E ali, quando Moisés desce, no versículo 29, Êxodo 34, 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas, de novo, versículo 29, Êxodo 34, 29, todo mundo chegou em Êxodo 34, 29? Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, e eu quero te dizer que o Senhor devolveu aquilo que ele quebrou, e eu digo que o Senhor vai devolver tudo que você quebrou com a tua carnalidade, vai ser devolvido no meio da glória do Senhor, em nome de Jesus. O casamento que você estragou, o ministério que você pisou, sabe, relacionamentos que você estragou com a tua carnalidade, tudo que nós estragamos vai ser devolvido no meio da glória de Deus. E ele desceu com as tábuas novamente. E quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto. Temeram se chegar a ele, porque a glória era muita que estava em Moisés. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, ele pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel: tudo
tudo o que lhe tinha ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Querido, eu quero que você fique em pé agora. Fique em pé nesse momento. A pele do rosto de Moisés resplandecia. A pele, sabe a pele? A unção, a graça, a glória, o amor, a presença de Deus estava saindo pelos poros de Moisés. Pelos poros de Moisés. Moisés não sabia. A transformação foi pela raiz. Moisés nem sabia que ele estava desse jeito. Foi as pessoas que não conseguiam abrir os olhos direito. Uma das experiências que mais me deixou impactada foi quando a minha mãe, na sua última semana de vida, quando a pastora Patrícia ficou com ela durante a madrugada, ela pediu assim: você me dá um óculos escuro? E a minha mãe já estava com momentos de demência, outros de delírio. E a pastora Patrícia entrou na conversa dela, achando que fosse um desses momentos, e falou assim: eu dou sim, dona Odília, eu dou sim o óculos escuro. Mas para que a senhora quer o óculos escuro? E ela disse: sabe por quê? É porque ele veio aqui essa noite, e a luz era tão forte, que eu não conseguia abrir os olhos para ver, e eu quero vê-lo, me dá um óculos escuro para eu abrir o olho e poder vê-lo. Assim é Jesus, mas quando você fica perto dele, você fica igual. A unção sai pelos poros. O diabo, ele foge de você. As pessoas ficam impactadas com o nível de amor que você tem. As pessoas ficam impactadas com o nível de humildade que você tem. Elas ficam impactadas pelo nível de compaixão, de unção e de graça. O Senhor quer te dar muita unção, meu querido, mas você precisa ser transformado, curado, restaurado. A glória de Deus precisa entrar no teu coração e sair pelos poros. Se você quer a presença de Deus, levanta a tua mão agora. Levanta a tua mão e fala: eu quero subir, Senhor. Eu quero nesta noite ter uma experiência com a tua glória. Eu quero subir, eu quero mudar de nível, eu quero receber mais de ti. Cura o meu coração leproso, cura, Senhor, cura pela raiz. Não quero ficar com a glória ao meu redor. Eu quero a glória dentro dos meus pensamentos. Eu quero a glória dentro do meu coração. Que a tua glória agora queime todo pensamento de carnalidade. Que a tua glória agora queima dentro do coração todo sentimento que não vem de Deus, todo sentimento que te destrói. Vence aquilo que te destrói agora. Agora é a hora. Levanta a mão e diz: tudo aquilo que me destrói. Fala mais alto: tudo aquilo que me destrói vai ser vencido no meio da glória. Tudo aquilo que me destrói vai ser vencido no mergulho que eu vou dar dentro da glória do Senhor. Mergulha, meu querido, começa a adorar. Entra na presença de Deus. Entra agora. Se você precisar gritar, grita. Se você precisar se ajoelhar, ajoelha. Se você precisar vir aqui à